Então, a gente precisa, porque assim, a gente vai detalhar um pouquinho, quando a gente fala em valorar, né, a gente está pensando aí, da gente, bom, a quanto custa a madeira, né? Mas a madeira ela tem um valor, mas o quanto ela é consumida em diferentes segmentos do setor econômico, né? Quando a gente fala da água, quanto daquela água é consumida em diferentes setores da economia e quanto aquela água gera, colabora com a geração daquele recurso. Mas aí entra uma seguinte questão, para qualquer recurso, quando eu consumo, né, eu retiro da natureza aquele recurso, eu devolvo alguma coisa em relação a esse recurso. Então eu tenho que ter essas conexões, entender essas conexões. Quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, a gente não está falando diretamente, e aí a gente vai ter, eu convidei uma pessoa para falar só sobre isso um dia. Quando a gente fala de serviço ecossistêmico, a gente não está falando obrigatoriamente do valor monetário, mas o quanto aquele serviço ecossistêmico apoia outras questões. Tipo, né, eu não sei se acho que eu botei nesse agora, quanto à proximidade de certos tipos, né, de ecossistemas dentro de uma produção agrícola beneficia aquela produção agrícola tendo aquele serviço ecossistêmico. Você não obrigatoriamente consome aquele recurso, mas a existência dele ali melhora essa parte econômica, né? Deixa eu passar aqui que vocês falam, escrevendo bastante coisa aqui, né? É, o pagamento, né, de indenizações, isso pode ser um resultado de uma análise, né, para você fazer um cálculo do pagamento, alguma coisa assim, de uma análise em relação ao quanto aquela atividade econômica retira e devolve aquele produto, aquele recurso, né? Então você pode pensar, mas não está diretamente ligada ao pagamento dos serviços ambientais, né? Você tem ali, você quer saber exatamente, ter uma ideia de quanto o recurso natural, o que, que é a riqueza do país também em relação aos seus recursos naturais, né? O que perde, o que ganha, ou seja, o que retira, o que devolve para o ambiente, valor simbólico e econômico, não vou dizer nem simbólico, ele tem um valor que não, muitas vezes a gente não gera um valor monetário, né? Mas ele tem um valor que ajuda outros, pela existência dele, ele ajuda outras atividades econômicas. Tá? Eu vou abrir aqui e compartilhar hoje em dia entre valorização ambiental. Porque é o famoso PIB verde. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de PIB também. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar essa. E aí a gente, ao longo do da aula, né, do que a gente está falando aqui, a gente vai vocês vão mandando mensagem, vão falando e a gente vai interagindo em relação a isso. Para a gente começar a discutir, então, né, dando essa primeira avaliação que vocês fizerem, vamos tentar agora colocar isso dentro das contas econômicas ambientais. Não tenho como não começar sobre um desenho, uma historinha que eu já fiz, só que eu vou simplificar bastante em relação a vocês, que é aquela questão do processo decisório. Tá? Então, assim, todo o processo decisório ele tem que ser baseado não em achismos, não no que eu acho, ou não que alguém lá me mandou uma mensagem pelo Zap dizendo que aquilo era importante, não é. Professor, Mas sim, oi, grava, por favor. Desculpe interromper. tá gravando, tá Ah, gravando. obrigado. Já tá gravando. Deixa eu só conferir aqui. Tá assim. É, baseado num conjunto de dados, né? Então, esse conjunto de dados é, vão, factuais, né, que tem condições da gente ter um diagnóstico daquele ambiente ou de qualquer outro assunto que venha a trabalhar, é fundamental. Então a gente tem que pensar isso. E dentro desse conjunto de dados que a gente discute para ter esse subsídio, né,
você tem, e aí se discutido pelo menos 4 grandes grupos desses conflitos, né? Os dados sociais, né, que a gente tem que, né, ter um conhecimento da população, onde ela se encontra, qual é a sua característica em relação à educação, à saúde, à renda, a trabalho, onde ela mora, quais as condições de domicílio. Você precisa caracterizar essa população. Você também tem que caracterizar o setor econômico, né? A agropecuária, o comércio, as contas nacionais, que vão ser fundamentais para a gente falar aqui, né, das contas nacionais, né? Indústria, inflação, e assim, você tem também um conjunto de dados que vão ser importantes para o entendimento daquele país, como também o território, né? As suas redes de ligação, as redes viárias, das suas áreas urbanas, né, dos seus cadastros fundiários, é, são fundamentais também para o entendimento disso e, deixei por fim claro, o ambiente, né? Como é que é a biodiversidade que existe, parte climática, ecologia, geologia, morfologia, toda essa construção daquele território, a caracterização física daquele território, da caracterização biótica daquele território, é fundamental, porque a gente tem uma questão muito forte, né, da ação humana hoje nesse território, né? O território tem a sua dinâmica, né? As informações ambientais têm a sua dinâmica, algumas com dinâmicas diferentes. Essas dinâmicas têm as suas dinâmicas naturais, elas são influenciadas, são muitas vezes aceleradas pela ação humana. Então você tem, né, todo o meio físico, o meio biótico, o meio antrópico envolvendo isso. Existe também uma discussão, e aí, né, os geógrafos, em relação à paisagem natural e à paisagem cultural, ou à paisagem artificial, antrópica, né, em que alguns consideram que não existe mais paisagem natural, porque mesmo quando a gente tem uma área de preservação, ela está ali porque o homem disse que ela poderia estar ali, né, e fez uma preservação dela. Então há essas discussões em relação a isso. Então é fundamental para esse entendimento essa estrutura desses dados estatísticos e geoespaciais, né? É o que vai ter. E aí com a localização fundamental, vai ser fundamental para esse processo decisório entender e poder agir sobre o território. Se a gente pensar, o que a gente vai discutir muito hoje é a ligação da parte ambiental com a parte econômica, né? Então, para isso, a gente vai focar um pouquinho agora na questão das contas nacionais, né? O que são as contas nacionais? As contas nacionais, na verdade, o sistema de contas nacionais, ele é um sistema que apresenta um conjunto, né, de informações sobre geração, distribuição, uso da renda no país como um todo. E aí você tem como um dos seus grandes indicadores o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos. É muito importante definir isso, né? São os valores dos bens produzidos no país, claro, em um determinado período, mas finais. Então, quando você compra um pão a R$ 3, só que o cara da padaria pagou 2 pela farinha, o cara da farinha pagou 1 pelo trigo, ele não se soma todos esses valores. Não se soma o 3 mais o 2 mais o trigo. Se soma só o 3, só do produto final. Por quê? Porque naquele produto final está agregado esses outros valores, né? E aí o PIB é um indicador simples e ele se organiza baseado em 3 grandes subgrupos, né? Indústria, serviços e agropecuária. E ele é usado muito, né, para comparar e para mostrar a riqueza de um país. E aí eu queria fazer uma análise com vocês em relação ao PIB. Se realmente o PIB é um indicador real para dimensionar a riqueza de um país, e se ele leva em consideração tudo ou o que a gente precisa complementar ou olhar para o PIB para a gente saber efetivamente se aquele país
tem um certo nível de riqueza e qualidade de vida. Né? Então vamos pensar o seguinte. Isso vai ser baseado numa fala, né, do Eduardo Gianetti. Eu posso depois até mandar para vocês, quem tem o Spotify. Eu tenho um podcast, eu tenho um pedaço que se fala sobre isso, depois eu separo para vocês. Água potável de graça. Imagina se todo mundo tivesse água potável de graça. Né? A água potável de graça seria a mesma coisa que o ar livre para respirar. Você não paga pelo ar livre. Né? Você não paga sobre a água potável. Né? Então, quando você não paga sobre a água potável, você consome água potável direto, você não tem um acréscimo do PIB por aquela água potável, porque você está consumindo aquela água potável. Em compensação, você tem uma boa qualidade de vida, ou você tem uma qualidade de vida em relação a uma água natural, e assim por diante. Quando você começa a ter poluição dessas fontes de água potável, o que acontece? Você começa a não ter mais essa água potável para beber. Você precisa, há uma necessidade de se pegar essa água, tratar essa água, engarrafar essa água, vender essa água. Você vai precisar tirar do seu orçamento, né, pessoal, um valor para você poder comprar essa água potável. Então, do momento em que eu trabalho um pouco mais e eu tenho que comprar a água, há uma ação direta do crescimento do PIB. Né? Por quê? Porque eu estou produzindo um bem ali, que é a água engarrafadinha, e o PIB cresce, mas a minha qualidade de vida diminui. Por quê? Vai diminuir a minha renda, vai diminuir a minha qualidade em relação àquele ambiente natural que estava ali. Então, o PIB cresce, ele é um indicador que o país está melhor, com uma renda melhor, uma renda per capita melhor, porque o PIB cresceu, mas a qualidade de vida, né? E a própria renda individual diminuiu, porque eu passo a consumir um novo produto. Ok? Vocês concordam com isso ou não? Tudo bem? Ok. Vamos fazer mais um outro exemplo baseado nisso. Né? Alguém aí mora perto de casa? Mora perto de casa, perdão. Mora perto do trabalho? Né? Você pode se deslocar a pé sem problema nenhum. Então você você acorda, você faz o seu caminho, você aproveita e já faz uma atividade física. O caminhar não gera nenhum acréscimo no PIB. Né? Como, de novo, o ar que você respira. Eu vou sair do meu trabalho, vou caminhando. Então, né? O PIB continua no mesmo e minha qualidade de vida está legal. Eu moro perto, não gasto muito tempo no meu deslocamento, faço uma atividade física. Ok. Aí você começa a ter, né, um crescimento urbano muito grande. Você começa a ter ações específicas nesse processo de ocupação e que você passa a morar longe desse trabalho. Quando você passa a morar longe desse trabalho, você começa a ter que se deslocar de carro, de ônibus, você começa a ter que queimar mais combustível fóssil, porque você vai precisar do seu carro mais combustível, você vai precisar de mais sistemas de transporte, você vai ficar mais tempo naquele trânsito, você vai ficar mais estressado. Aumentou com o número de ônibus na rua e, por consequência, um aumento, né, do serviço, um aumento de gastos de combustível, você passa a, porque ficou estressado, a tomar alguns tipos de medicamento ou a procurar algum suporte médico. Isso tudo impulsiona o PIB. E às vezes sua qualidade de vida. Tá? Então, há uma necessidade, dentro dessa discussão que eu estou trazendo aqui para vocês, baseado na fala do Eduardo Janetti, uma necessidade muito grande de se complementar questões que possam levar para dentro desse olhar sobre a riqueza do país algumas outras relações, algumas questões que meramente o PIB não levanta. Tá?
Nesse áudio que eu vou passar para vocês aí de um podcast, pedaço do podcast, vocês podem ouvir todo, mas dá um tempo específico, se tem até uma fala do Robert Kennedy sobre o quanto o PIB não mostra a riqueza de um país. E até você poderia ter ouvido isso de outras pessoas, e até vindo de lá você começa assim como o que ele quer dizer com isso, mas de certo modo ele tem razão. Vou passar depois, vocês escutam, e aí mais ao longo da disciplina a gente vai conversando sobre isso. E aí a gente passa a ter um olhar no que se refere ao recurso natural como um ativo ambiental, né? Então, o ativo ambiental é uma reserva de valor, né? Que vai também gerar insumos para um processo de produção, né? Só que um olhar para o meio ambiente, né? Como um insumo que o meio ambiente vai fornecer, mas, claro, olhar sempre a questão do desenvolvimento sustentável, ou seja, para que eu possa usar esse insumo para o meu processo de produção, o insumo que o meio ambiente fornece, mas com um olhar contínuo, né? E aí, para isso, a gente precisa pensar, quais são os estoques de recursos naturais que a gente tem? Quais são as atividades econômicas que consomem esses recursos naturais, que devolvem, ou passam de uma para outra, ou devolvem esses recursos naturais, o uso desses recursos naturais, né? E aí, claro, se a gente for pensar em alguns exemplos em relação a isso, ou seja, a reserva da biosfera, você tem toda a parte, né, de fauna, flora, principalmente no Brasil, né, que estão ali, que compõem o território brasileiro, e se olhar ele como ativo, a gente pode ter algumas análises em relação a isso. Exemplo aqui, né? A importância econômica de você ter uma floresta em pé, e não ela deitada. Exemplo, né? A cultura de café, espacialmente próxima à floresta, tem sua produtividade aumentada de 12 a 18%. Analisando a produção brasileira, isto quer dizer o quê? De 1,9 a 6,5 bilhões ao ano. Então, eu ter uma floresta em pé ao lado, espacialmente próximo, a uma produção de café, faz essa produção de café aumentar, né? Porque você cria um ecossistema ali de troca em que não obrigatoriamente eu estou consumindo aquele recurso natural, né? Mas aí entram, né, as contas dos ecossistemas, né? Economicamente, os serviços ecossistêmicos, né, de polarização, porque é um serviço ecossistêmico, de polarização chegam a corresponder a 10% do PIB agrícola, ou seja, o aumento do PIB agrícola pelas questões da polinização, né? Então, é um serviço ecossistêmico. Eu não estou consumindo diretamente aquele ativo, mas eu estou usando aquele ativo em um benefício econômico. Tá? A mesma coisa para a distribuição de água, né? Então, há uma necessidade muito grande de se olhar a água de diferentes formas no território brasileiro. Então, na região norte, o consumo de água está muito ligado à geração de energia. Na região centro-oeste, à agricultura. Na região nordeste, há uma questão de um déficit hídrico e uma poluição muito forte. Então, todo esse olhar ele precisa ser levado, aquele ativo ambiental ser preservado e ter uso daquele ativo ambiental. É, tá? Mudanças climáticas, claro, você tem toda uma questão em relação às questões das mudanças climáticas, pelo que a gente está nesse período muito forte, né? Um novo tempo geológico com a chegada do homem e alteração muito veloz, né, desse espaço. Então,
Isso implica, ao olhar a manutenção, se a gente quer fazer só pensar num olhar econômico, né, esses riscos trazem, né, essas mudanças climáticas trazem um risco para a economia muito grande, que pode impactar nesse cálculo também. Então, assim, a gente precisa ter a questão do meio ambiente, a questão do ativo ambiental como parte desse processo, mas com um olhar sustentável sempre, né? Então, o conhecimento sobre o meio ambiente, suas características, diversidade, aí entra estoque, quanto temos de água, aonde essa água é consumida pelos fluxos econômicos, né? Então, esse conhecimento é fundamental para a gestão do território, né? Então, essa análise do ambiental, essa análise né, das características, diversidade, estoque, fluxo na economia dos recursos naturais, vão ser fundamentais para a gestão do território, né? E a geração e acompanhamento de políticas públicas fundamentadas principalmente no desenvolvimento sustentável, né? Então, o que a gente vai ter um enfoque grande aqui é, além do estoque, né, os fluxos na economia, como os recursos naturais, é, como esse ativo ambiental participa desses fluxos econômicos, né? A metodologia, né, de contabilidade econômica, das contas econômicas ambientais, ela vem sendo discutida há bastante tempo nas Nações Unidas, especificamente, né, na divisão de estatística das Nações Unidas, de uma forma de você poder integrar, né, os dados econômicos e ambientais. Ah, mas por que social? Se a gente, né, quando fala de contas econômicas e ambientais, porque o homem é parte, ele vai sofrer as consequências. Então, aquele olhar para a integração desses dados e o acompanhamento se aquilo que está sendo planejado, está sendo as ações que são tomadas, elas influenciam, né, a qualidade de vida da população, né? Lembrando que a qualidade de vida não é só naquele período, uma qualidade de vida que possa ser esticada, né, levada ao longo das outras gerações, tá? E aí, mas para isso, como é uma discussão dentro das Nações Unidas, é fundamental que se leve, né, as características dos países, né, na sua participação nas questões ambientais, sociais e econômicas. Como participa de algumas, pelo menos eu participava de algumas discussões, em que um exemplo, às vezes, de contas é na Holanda. É um país muito pequeno, que não tem uma diversidade muito grande, mas o foco dele eram os parques, né? O que existia de parque e tinha um serviço ecossistêmico naqueles parques. Então você tem que entender as características. E aí eu queria que a gente pensasse quais são os dois maiores potenciais ambientais do país. Quem diria os dois maiores potenciais? Eu escolhi dois aqui, vamos ver se você está mais ou menos próximo da ideia, pode ser que vocês tragam outros também que eu não tinha pensado. Quais são as duas maiores potencialidades ambientais do Brasil? Florestas e águas. Florestas e águas. Hídrico, apareceu, recursos hídricos. Ok. Ok, foram esses dois, é só também um pouco diferente a floresta, a biodiversidade que a gente tem, né? Porque a gente tem uma diversidade não só de fauna, como, não só de fauna, mas não só de flora, como de fauna também, né? E, claro, a oferta hídrica que a gente tem. Então, não tem como a gente olhar para o Brasil, a gente pensar em ter contas econômicas ambientais e a gente não levar em consideração contas que levem em consideração a biodiversidade do país e a oferta hídrica que se tem, né? Porque isso resulta em quê? Resulta em um olhar para a floresta, para os elementos não madeireiros, né? Que não é só a madeira que tem na floresta, geração de energia, os famosos rios voadores que deixam o país tão caracterizado, né, diferente de outras regiões na mesma faixa de latitude, né? Isso tem por causa da biodiversidade, por causa da floresta amazônica, a fauna que a gente se encontra, que a gente possui.
Então, esse olhar é fundamental, a gente entender essas potencialidades para que a gente pense nas contas econômicas ambientais, né? Então, as contas econômicas ambientais, elas buscam um olhar detalhado nas transações econômicas dos recursos naturais, e que elas se relacionam com o sistema de contas nacionais. Então, como as transações econômicas dos recursos naturais ocorrem na agricultura, na pecuária, na indústria, também na parte da sociedade, no consumo, né, no caso de água, no consumo dos domicílios, né, no consumo da água pelas indústrias, consumo da água pela agricultura, pela pecuária. Então, esse olhar detalhado é fundamental, né? Com isso, é possível a gente, né, fornecer indicadores que caracterizam as relações de uso dos bens ambientais, né, quanto eu uso de água para cada uma dessas atividades, né, cujos objetivos são reduzir e eliminar as pressões sobre o meio ambiente, ou tornar mais eficiente o uso desses recursos. A gente possa usar sempre, mantendo as suas características, mantendo a sua diversidade, por longo prazo, né? João, Então, oi. eu acho que falta o oceano nessa lista aí, porque não se enquadra como recurso hídrico, né? Tradicionalmente, e nós também temos esse privilégio, né? Uhum. Sim, eu poderia ter essa outra visão em relação a essa potencialidade que o país tem, essa costa vasta que a gente tem. E aí talvez, não sei, poderia ser separado, poderia ser pela própria biodiversidade que ele apresenta, mas sim, um olhar em relação a isso, não usando o termo que se foi adotado como floresta azul, porque é um termo mais com foco militar, né, no processo, mas assim, É a Amazônia Azul, né? Amazônia Azul, perdão. Então, assim, mas claro, uma potencialidade que o país tem. E esse olhar é fundamental. Vai ter uma biodiversidade ali fantástica e outras possibilidades, né? Você me chamou a atenção, eu nunca vi, vou até questionar lá o pessoal do IBGE que trabalha mais detalhadamente com contas, se teve alguma discussão na ONU em relação a isso, se tem, porque assim, no que a gente vai ver a seguir no próximo slide, é a questão do quadro de referência para as contas econômicas ambientais que a ONU publica, né? E ela trabalha com 5 subsistemas, né? Água, floresta, energia, mineração e terra. Terra no sentido de ocupação, né? Uso, na verdade, ocupação e uso. Então, assim, mas eu nunca vi. Eu vou dar uma perguntada se tem, o que eles discutiram, se houve alguma discussão, se isso é focado em alguns grupos específicos. Legal, uma boa lembrança. Até porque estamos na década dos oceanos, né? Que a própria Sim, ONU sim. instituiu. Né? E até um ODS específico para isso, né? Legal. Então, as contas econômicas e ambientais, elas vão contabilizar os recursos naturais no que se refere a seu estoque, o quanto existe de estoque, o quanto das relações de riqueza, de geração de riqueza no seu uso, e quanto também você tem serviços ecossistêmicos que vão também beneficiar a existência desse serviço ecossistêmico em relação aos setores econômicos do país. Tá? E aí entra, né, esse exemplo também que eu já dei para vocês várias vezes, né, antecipou um pouquinho, a questão, se cada um fizer uma conta, né, um país como o Brasil, em que você tem um país muito grande, território, o nível federal ele tem uma visão muito macro do país como um todo, você tem os estados, né, com mais um olhar um pouco mais detalhado, alguns municípios, então você tem toda aquela parte de um detalhamento, então se cada um for fazer de uma forma,
Se você está olhando para a parte, né, de mudanças climáticas, as mudanças, as alterações, elas não param nas fronteiras políticas, né? Então você precisa ter um olhar conjunto. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável tem esse nível global também, né, de busca. Então você precisa, opa, peraí, se cada um fizer de um jeito, a gente não vai conseguir olhar, ter essa ideia desse estoque e do uso, né, da monetarização dos recursos naturais pelas atividades econômicas, pelo uso nas atividades econômicas, ou mesmo esses serviços ecossistemáticos. Então a gente precisa padronizar isso. E aí se tem, desde 2012, se eu não me engano, o marco central das contas econômicas ambientais, tá? Que ele define ali um conjunto de conceitos, define, né? Ele tem nele um conjunto de conceitos, definições, classificações, regras contábeis aceitáveis. Você vai usar de modo que todos os países entendam, trabalhem em cima dessas regras contábeis, né? Para que você possa organizar essas informações, principalmente nas que tem lá a geração das tabelas, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente das aulas, e as contas, de forma que você possa integrar e olhar e saber, através destas tabelas, o quanto se consome de um determinado recurso, ou eu não vou saber lembrar ao certo, porque o Brasil já fechou a conta de água já em 2 momentos. Então, para cada litro gasto para a indústria, tem um retorno de R$ 6. Eu não lembro esse valor direito, a gente depois pode abrir na publicação e ver como é que funciona. Na verdade, a gente vai ter uma aula só sobre a parte de água, né? E aí, esses valores de contas, as contas, como várias outras estatísticas ambientais, e aí entra nas questões das estatísticas, conta é um processo da estatística ambiental, em que você tem como base um conjunto de dados ambientais, mas junto deles dados econômicos e dados sociais, que vão gerar as estatísticas, mas dentro desse processo de geração de estatísticas você tem as contas econômicas ambientais. Então, são indicadores que vão subsidiar como os outros indicadores. Esse processo de geração das contas ele tem que ter um olhar junto do Sistema Estatístico Nacional, já está dentro do Sistema de Contas Nacionais, que compõem todo esse processo de retratar o país e, neste caso, né, no caso das estatísticas ambientais, no caso das contas econômicas ambientais, o olhar para o território, o olhar geográfico é fundamental, né? Porque senão se consegue só o olhar estatístico não chega à finalidade da conta, porque você tem que entender aquele recurso natural, a ocorrência dele, principalmente para os serviços ecossistêmicos, as suas relações, né? Então esse olhar da geografia é fundamental, tá? Então, né, o sistema de contas econômicas fornece aspectos relacionados às questões ambientais e econômicas, é uma integração dessas questões ambientais. E a tendência do uso e a disponibilidade dos recursos, ou seja, que eu tenho de estoque desses recursos, quais são as tendências que as contas nacionais vêm apresentando. Então, o Brasil, né, dentro dessa possibilidade, dessas potenciais características ambientais do território, biodiversidade, oferta hídrica, oceanos e outras que a gente pode ter também, existe toda uma questão também das tendências de uso, né? A gente tem uma tendência, chamar de tendência, agropecuária muito grande, né? A indústria, por outros motivos, ela está bem fraca hoje em dia, mas aí é por questões de ações políticas e tudo. Então, também essas tendências no setor econômico também direcionam, né, esse olhar para as contas, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima de algumas perguntas. A gente sabe quanto existe de recursos naturais? Então, eu preciso saber, para a gente pensar em contas, quanto existe de recursos naturais. Então, a gente tem que mapear o país, a gente tem que coletar as informações. Se a gente for pensar em
contas de floresta, quanto existe de floresta no país e quais são as suas tipologias. Porque eu posso ter, ainda mais pela biodiversidade que o país tem, tipos de floresta diferentes. Né? Então, saber o que existe de recurso natural. Né? O quanto existe de um recurso natural. Quanto deste recurso natural é utilizado na atividade econômica. Então, quanto de água é utilizado na indústria? Quanto de água é utilizado nos domicílios, né? Na agricultura? Preciso saber quanto deste recurso, que eu lá preciso saber quanto existe desse recurso, é usado. Imagina, eu tenho um recurso natural, que 99% desse recurso é usado em atividade econômica. Né? Quanto deste recurso é devolvido ao ambiente? Então, eu pego uma água, eu levo ela para a indústria, por algum motivo eu preciso devolver. Ou ela vai evaporar e vai voltar, né? Ou eu vou mandar para um sistema de abastecimento, de tratamento, ou eu vou devolver in natura. Né? Então, eu preciso saber disso. Né? Então, quanto deste recurso é devolvido ao ambiente? Né? E, por fim, qual a riqueza gerada na utilização desse recurso? Então, ao utilizar 90% do recurso hídrico, estou chutando um valor, tá? Para a agricultura, sendo que 20% evapora, 30% vai para o sistema de tratamento de água e 50% volta in natura. Opa, dentro disso que eu estou gerando, o quanto isso que eu estou fazendo com esse recurso, o quanto de riqueza gera na utilização desse recurso. E aí você tem vários indicadores em relação a isso, ou seja, uma quantidade muito grande de recurso, uma quantidade muito grande que é retornada in natura e a gente não sabe de qualidade. Então, assim, você tem esse olhar, a contas econômicas ambientais tentam pegar e responder essas 4 questões, tá? Para diferentes recursos. Água, floresta, energia, mineração, uso da terra, os ecossistemas, a gente é um pouco mais, esses ecossistemas um pouco diferentes em relação a isso, mas para tentar responder essas questões. Tá? E aí aqueles 4 são o quê? Os estoques dos recursos naturais, né? Então, encontrado no local e no período, em tempo definido. Então, quando a gente for ver tabelas de estoque, a gente vai ver sempre que tem um período determinado estoque inicial e o estoque final. Né? Mas a água tem um ciclo? Depende. Né? Se você está fazendo uma conta dentro de uma determinada região, dentro de uma bacia hidrográfica, você tem também a saída desse recurso, da posição que você estiver dentro da bacia, para um outro recorte. E como você também tem entrada. Né? A gente vai ver isso com detalhe quando a gente for falar de contas de água. Né? Então, alguns exemplos. Né? Você vai verificar quanto existe, né, hectares de floresta nativa. Se essa cresceu ou diminuiu dentro de um determinado país, em relação ao estoque, apenas estoque. Quanto eu tenho de estoque. Depois, o quanto eu utilizo desse ativo natural. Né? Esse estoque tem desse ativo natural, quanto isso é utilizado. Então, se calcula, por exemplo, a quantidade de litros de água utilizada, né, na produção de uma tonelada de arroz. E aí, como você faz isso ao longo de vários períodos, normalmente por faixas, não seria por ano, mas vamos dizer por bimestre, 2 em 2 anos, acho que é quanto está de 2 em 2 anos, o quanto de litros foi utilizado para a produção de uma tonelada de arroz, um ano, quanto foi no outro, e assim por diante. A destinação, né, dos resíduos gerados, né, desse recurso natural. Né? Então, eles foram descartados, foi emissões atmosféricas. Para onde foi esse exemplo? Né? Quanto de emissão, né, de CO2 por megawatts de energia gerada ao longo de um ano? Tá? Essa é a ideia. As relações entre uso
né? E, por último, as relações entre o uso dos recursos naturais e a geração de riqueza. Aquilo que eu falei que não lembrava está aqui. Ó. As contas de água já foram produzidas pelo Brasil, mostram que a cada R$ 1 de riqueza produzida pelo país, se consome 6 litros de água. Né? Então, se eu quero aumentar o meu PIB 10 milhões, claro, pouco, mas vamos botar assim, eu preciso de 60 milhões de litros de água. Tá? E aí, o quanto a gente tem de estoque nisso? Então, a Contas tem esse olhar, essa questão das relações, né, desses ativos ambientais com as atividades econômicas. Tá? Como eu já falei aqui, né, repetindo, a contas econômicas ambientais de água, estou correndo um pouquinho, as contas econômicas ambientais elas são divididas nesse framework em 4, pelo menos. Né? A água, uso da terra, floresta, energia e mineração. Como a gente tem um período de aula muito curto, ou seja, 6 aulas, eu estruturei as aulas da seguinte forma. A gente tem essa primeira, que a gente está conceituando as contas econômicas ambientais, a gente vai discutir algumas coisas ainda. A próxima aula, a gente vai falar sobre contas econômicas de água, então como é que é a tabela que gera, né, contas de água, tabelas de fluxo, onde tem esses dados para a gente poder produzir, floresta, energia. No dia 8 de 12, a gente vai ter a apresentação da gerente de contas e estatísticas ambientais do IBGE sobre serviços ecossistêmicos. Tá? Tipo, ela vai fazer uma apresentação para vocês sobre isso. E a gente fecha com um seminário final, que é a apresentação da atividade de vocês. Tá? A atividade de vocês vai estar focada, porque não dá para a gente focar em todas as contas, porque senão não dá tempo. A energia e o ecossistema estão muito perto da empresa. A gente vai focar na primeira que a gente vai falar. Então, por isso que eu vou falar logo de água. Tá? Então, a atividade, na próxima aula, quando a gente fechar a aula, eu já vou passar, vai ser uma atividade única, em que vocês vão se dividir. E a gente vai escolher recortes, provavelmente estados, e a gente vai fazer uma conta de água. Tá? Ou pelo menos de estoque e fluxo. Talvez monetização, vamos ver se vai dar tempo para vocês conseguirem montar isso tudo. Tá? Então, como gera uma tabela de estoque, como gera uma tabela de fluxo de consumo dentro dos setores econômicos. Bom, no Moodle, eu coloquei, não sei se vocês já tentaram entrar lá no Moodle, eu coloquei já, deixa eu até abrir aqui para a gente ver, fica mais fácil. João, só uma questão. Aquele real lá de riqueza é no PIB, reflexo no PIB, né? Para cada Sim. real de aumento no PIB, R$ 6, 6 litros d'água. Porque é o que onde a gente mede a riqueza. Se eu quero aumentar R$ 1 PIB, real não, não é aumentar, mas a cada real do PIB consome 6 litros de água. Tá? Então, se meu PIB aumentar, o consumo de água vai aumentar, porque vai aumentar, se aumentar a produção industrial, aumenta o consumo de água, se aumenta a produção agrícola, aumenta o consumo de água. Tá? Esse é geral, tá? A gente está falando do PIB geral, mas eu tenho por setor, subsetor também. Então, dentro da indústria, também tem subdividido algumas. Isso, né, das subdivisões que o próprio pesquisa de contas, né, do PIB identifica. Tá? Então, eu também posso subdividir. Então, se eu aumentar a minha agricultura, cada R$ 1 a mais que a agricultura gera no PIB, quanto de água? Isso também vai ter que ser subdividido. Tá? Deixa eu abrir aqui. Opa! O que é isso? O Moodle está com problema de estabilidade hoje, não está. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu tenho. Opa! Tá ruim. Então, peraí. Eu acho que eu botei aqui. Deixa eu abrir aqui. Separar aqui. O que eu coloquei lá no Moodle
se eu botei aqui separado. Olha só. Eu deixei lá no Moodle algumas questões. Esse aqui é a publicação do IBGE sobre contas de água. Opa. Ah, não. Tá? Aqui é as contas, então aqui, ó, né, algumas informações em relação a contas de água, né? Então, aquilo que a gente estava falando. Então, se consome 116 litros de água por dia pelas famílias, per capita. Então, tem o que é a conta de água, né? Não tem a tabela aqui. Esse é o fluxo, mas os estoques onde você tem, onde você capta água e retorna. Isso a gente vai ver, a gente vai fazer as tabelas para isso. Então, você tem aqui as questões da conta de água, ela foi regionalizada, antes ela era Brasil, agora ela passou de região. Tá? Então, se vocês derem uma olhada aqui, essa é uma publicação. Tem também o TIB, que tem um projeto que trabalhou sobre contas econômicas ambientais no Brasil, então fala sobre floresta, especificamente sobre floresta. Bom, tem aqui as informações, se vocês já quiserem lendo, tendo isso está lá no Moodle, eu botei lá no Moodle os exemplos de tabela. Tá? E também o Manual de Contas Econômicas Ambientais da ONU, que eu botei lá, foi traduzido, que o IBGE traduziu, já está em português. Então, eu botei tudo, botei mais de energia também, botei as contas de água da ANA, porque a conta de água foi feita para o IBGE e ANA junto. Então, isso está tudo lá no Moodle, tá? Para vocês darem uma olhada. Tá? Então, voltando aqui, e aí, eu queria discutir, eu botei, deixa eu ver se a gente vai dar tempo ainda, tem uns 15 minutinhos. Que era o que a gente ia discutir, conversar um pouco nessa aula. A gente pode começar, voltar até isso na aula que vem. De repente, vamos deixar passar, acho que dá para a gente ajustar algumas coisas. E aí eu queria ver com vocês, o que vocês acham? Como, né, as contas econômicas de água se aplicam ao cotidiano das pessoas e das organizações? O que vocês imaginam que é um país, ao ter essas contas de água, ao ter essas informações, voltar lá para ele, pegar como exemplo lá o da água, né? Essas informações, tipo, né? A economia retira 3,7 bilhões de litros cúbicos de litros cúbicos, não, perdão, de litros do estoque de água, né? Aqui, ó, né? 6,3, ou seja, o consumo de a cada R$ 1 de um valor adicionado, né? Ao PIB, você tem aí 6,3 litros por real. Valor da produção de água e esgoto, ou seja, quanto se gasta, né, para a parte de saneamento. Então, você tem várias outras informações que as contas trazem. A retirada total, ó, retirada total de usos consumidos por tipologia do corpo hídrico, né, na atividade econômica. Então, 88,5 vem de água do solo, né? Águas superficiais, águas subterrâneas, retiradas do mar, né? Então,
essas informações. Baseado, tendo essas informações, né, fluxo da economia, a gente vai ver com mais detalhes isso tudo. Então, você fazendo esses processos, vendo o olhar desses fluxos da água. Né? Então, tem aqui essa 1.000 litros, 9,4 de águas superficiais é retirada e vai para o processo econômico. Valores da água retirada de atividade de esgoto, água de esgoto. Pela família ou de atividades econômicas. Você tem essas informações. Partindo da existência dessas informações, partindo, né, desse olhar que a gente viu de identificar um ativo econômico, um ativo ambiental para esse suporte, como é que vocês avaliam que isso pode ser aplicado no cotidiano das pessoas e das organizações? O que vocês acham? Isso, oi, Não, pode vai falar, lá, Fernando, por favor. vai lá. Não, eu só ia pontuar que eu acho que sabendo dessas relações entre o consumo de recursos naturais e a equivalência disso em valores monetários, permite que, enfim, empresas, governos consigam adotar estratégias, se esse for o objetivo, né, desse governo ou dessa empresa, de reduzir o impacto nos recursos naturais e ainda assim manter enfim, o crescimento dos valores econômicos. Então, eu penso que saber os valores de contas econômicas e ambientais permite planejamento e definição de novas estratégias visando, enfim, a conservação do meio ambiente. Ok. Tem mais, Fernando, ia falar? O meu ponto de vista é um pouquinho diferente. Claro que permite essa visão estratégica, né? Mas essas contas, na verdade, mostram quem ganha e quem lucra com isso, né? E o quanto a sociedade perde para que alguns setores ganhem muito. Sim. Né? Eu acho que tem essa questão. E também o quanto uma série de estratégias que são apresentadas, na verdade, tem um componente ideológico pesado para não nos fazer ver isso. Né? Como, por exemplo, a questão a gente sabe que a agricultura é responsável por quase 70% do consumo da água, mas a gente não vê estratégias e nem a colocação deste peso em cima da agricultura. A gente vê que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Mas quem paga a conta d'água somos nós. Ok, então, dentro disso que vocês falaram, acho que tem duas questões. Acho que a principal, dentro dessas observações, se a gente tem conta, a gente tem como saber o que ocorre, se a gente tem transparência nesse processo. Né? Antes das contas econômicas, a gente tinha esse valor, né, de quanto cada unidade consumia de uma forma sistemática, porque uma das questões de a gente ter contas, de ter estatísticas ambientais, é você ter séries históricas. As séries históricas vão te dar suporte para saber o quanto aquilo evoluiu ao longo do tempo e comparar com evoluções tecnológicas, quando teve uma evolução tecnológica, o que aquilo ocorreu, e comparar com ações também, né, políticas públicas que ocorreram naquele momento. Então, essa é a histórica fundamental. Essa transparência no uso faz com que a gente leve para debate essas questões. Ou seja, opa, peraí. E aí eu vou juntar um pouquinho dessas duas falas de vocês. Se efetivamente a gente está vendo que a agricultura, apesar de ter, vamos colocar dessa forma, né, um papel fundamental por causa disso, disso e disso, ela é uma vilã também
no processo de consumo de água. Então, essa transparência nesse processo faz com que teria o que fazer que, né, os gestores públicos, principalmente, olhassem essa questão e, opa, peraí, o que a gente precisa? Se não há um desperdício, a gente tem que investir em tecnologia, a gente tem que investir em pesquisa científica, a gente tem que investir na Embrapa, né? Por que isso? Para ela poder desenvolver tecnologias, né, para que mantenha o processo produtivo da agricultura consumindo menos água. Como é que se faz isso? Não sei como se faz isso, mas isso é um indicador de um olhar também, de um direcionamento da pesquisa científica. Como é que eu posso desenvolver? Claro, se a gente conseguir cada vez mais subdividir essa conta econômica na agricultura, tipos de agricultura, grandes grupos de agricultura, regionalmente, porque também há diferenças regionais, não só pelo estoque disponível em regiões, mas também pela tipologia física do solo, física do clima, que pode levar para um consumo maior ou menor daquele recurso natural, né? Então, assim, eu acho que dentro do que vocês falaram sobre essa transparência e mostrar efetivamente o que ocorre e deixar claro o que ocorre, faz com que a gente possa ter ações, né, políticas mais adequadas e, principalmente, né, política mais adequada, eu acho, no processo de incentivo à pesquisa científica para minimizar essas questões, né? É. Um ponto importante é que, em processo de reparação e compensação ambiental, sempre se tenta prestigiar o retorno social e econômico ao monetário. Tá? Alguém Cristiane, quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa questão? Professor, na verdade, essa questão de contas ambientais não deixa de pensar na efetiva conta que a gente paga, né? Porque, pensando assim no cotidiano mesmo, a gente tende a, de certa forma, não olhar assim, para os recursos naturais que a gente está consumindo, né? E mais para os recursos, realmente, o que a gente compra no mercado, o que a gente paga, né? Então, assim, o que a gente não paga, a gente costuma não atentar ou até perceber no dia a dia, né? E aí é isso, a gente, por exemplo, a água. Uma cidade, ela tem uma quantidade de água disponível para distribuição e abastecimento, né? E, e aí isso é distribuído pela população e a gente, no final do mês, recebe uma conta dizendo quanto que a gente gastou ou não gastou. Claro que a gente, consumidor, não tem noção, né, de o quanto estava disponível, o quanto não estava, a qualidade também é variável e tal. Mas não deixa me. Tem essa questão das bandeiras também, né? Até em 10. Na verdade, a gente até tem uma noção de quanto está disponível, porque é isso, quando está em estado crítico, a tarifa sobe, né? E aí, quando não tá, a tarifa desce. Então, assim, eu acho que acaba sendo mais ou menos dessa maneira que a gente realmente tem essa relação, né, com os ativos ambientais no nosso dia a dia, pelo menos assim, no dia a dia urbano, né? Sei lá. Uhum. Mas não é contas econômicas ambientais, né? É só, tipo, Acho que você tocou naquele exemplo lá que a gente falou anteriormente da água potável, né? Então você tem, né, uma retirada, a gente está falando de água, né? Uma retirada de água, né, da natureza, ela é consumida pela indústria, aquela indústria, por consequência, ela devolve essa água consumida ou ela não faz o tratamento, né, e devolve direto, e aí essa água pode vir com questões de qualidade.
por ela não fazer o tratamento, aquele produto que a indústria gera não leva em consideração esse valor, então ele tem um valor menor. Você consome mais aquele produto. Compensação, aquela água faz com que você tenha gastos, assim, de uma sociedade como um todo, né? Maior no processo de tratamento, de recuperação de corpos hídricos, né? De recuperação do meio ambiente, em que indiretamente vai afetar, porque você vai ter ações ligadas a essa manutenção, esse acompanhamento desse processo, em detrimento de outras questões, né? Ou como das bandeiras, do não dimensionamento efetivo de quais são os estoques que a gente tem daquele recurso. Então, quando a gente for falar, né, dos estoques de água, o cálculo, a gente vai falando assim, quanto tem de reservatório? Qual é o percentual que aquele reservatório tem? Isso para as contas de água, isso vai afetar contas de energia também, né? Então, essas correlações para o nosso dia a dia, todas essas questões da conta se correlacionam com várias atividades do nosso dia a dia, né? Então, de novo, o PIB pode estar crescendo muito, a gente pode estar consumindo muita coisa, mas a nossa qualidade de vida está diminuindo. A riqueza do país está se perdendo, porque naquele PIB não está se contabilizando aquele ativo ambiental que está sendo degradado, que está sendo perdido, que tem um valor num sistema, num serviço de ecossistema, como a gente viu lá da plantação tendo plantações de café perto de floresta. Então, assim, é um olhar que não é simples, é uma rede de conexões, de relações, mas e as contas econômicas ambientais elas têm que trazer para dar clareza a essas conexões todas, dessa malha de correlações, para que as organizações, aí quando se fala em organização, não obrigatoriamente é só governamental, né? As próprias organizações, né? Buscando a partir dessas informações, buscando incentivos que aí sim o setor público pode fazer para que elas minimizem esses efeitos, tá bom? Ok? Eu tenho umas 3 perguntas, mas eu acho que seria interessante a gente fazer na próxima aula e aí a gente termina e aí a gente também começa com as aves. Eu vou deixar lá só para vocês já irem pensando qual é a relação entre as contas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existe alguma relação, né, sobre as contas e os ODS? O que as contas poderiam apontar para o futuro do Brasil? Para que a gente efetivamente as contas o que elas podem apontar, ou seja, o que elas podem indicar, né, para o futuro do país, ou seja, para onde o país deve estar indo. Então, tem mais essas duas que eu acho interessante a gente discutir na próxima aula. Aí a gente fala sobre as contas de água, apresento a atividade para vocês e uma atividade única que vocês apresentam naquele seminário. Tá bom? Última disciplina do semestre, a gente não tem muita margem. Tá? Bom, pessoal, para não atrapalhar a aula de vocês depois, e aí mais uma vez peço desculpas aí pela minha confusão. Tá? E se alguém tiver mais alguma coisa para comentar. Não? Valeu. Professor, Valeu,